Bueno, esta es la segunda sola de las 5 solas de la Reforma Protestante, sola fide. Essa é a segunda sola das 5 solas da Reforma Protestante, o sola fide. Y esta es la verdad que liberta a Martín Lutero. E essa é a verdade que libertou Martinho Lutero. No sé cuántos conocen los detalles de la lucha de Lutero consigo mismo. Eu não sei quantos conhecem os detalhes da luta de Lutero consigo mesmo. Lutero luchó por años por encontrar paz con Dios. Lutero lutou anos para encontrar paz com Deus. Y en un momento dado entró al monasterio tratando de encontrar paz con Dios. Ele entra para o monastério buscando essa paz com Deus. Él había estado en medio de una tormenta y algunas tradiciones dicen que él fue tumbado al piso por un rayo. Ele estava em meio a uma tormenta e algumas tradições dizem que ele caiu ao chão por um raio. Y él clamó a Santa Ana y dice: Santa Ana, me convertiré en monje. E ele clamou a Santa Ana e disse: Santa Ana, eu vou ser monge. Y entonces Lutero comienza su vida de monasterio. Então ele começou a vida no monastério. Lutero literalmente se confesaba todos los días, a veces 2 y 3 horas. Lutero se confessava todos os dias e por vezes durante 2 ou 3 horas. Hacía penitencia todos los días, Ele fazia penitência todos os dias, pero no podía encontrar paz con Dios. mas ele não encontrava paz com Deus. Lutero desesperó a sus supervisores por las múltiples confesiones que hacía. Os supervisores dele ficavam desesperados de tanta confissão que ele fazia. Uno de ellos llegó a decirle: Lutero, la próxima vez tráeme algo que valga la pena confesar. Disse: da próxima vez traga algo que vale a pena escutar. Y así comenzó Lutero a luchar consigo mismo por encontrar paz con un Dios que él veía como un juez. E assim Lutero começou a buscar essa paz consigo mesmo, paz com um Deus que ele enxergava apenas como juiz. Su supervisor Staupitz le encargó algunas charlas o cátedras de teología. O seu supervisor entregou a ele algumas matérias de teologia para ensinar. Y Lutero comenzó alrededor del año 1513 a enseñar el libro de los Salmos. E Lutero começou em 1513 a ensinar o livro de Salmos. Probablemente ahí se encontró con el Salmo 32, E provavelmente aí ele encontrou o Salmo 32, que dice: Bienaventurado el hombre cuyos pecados no le son contados. que diz: Bem-aventurado o homem a quem não é imputado os pecados. Imagino a Lutero pensando: ¿quién es ese hombre? Porque mis pecados siempre me son Eu contados. imagino Lutero pensando: quem será esse homem? Porque os meus pecados sempre são imputados a mim. Y eventualmente Lutero comienza a enseñar la cátedra del libro de los Gálatas. E eventualmente ele começou a ensinar também Gálatas. Perdón, el libro de Romanos fue su segunda enseñanza. Perdão, o livro de Romanos foi o segundo livro. Y ahí él se encuentra con que el justo por la fe vivirá. Então ele encontra: o justo viverá pela fé. Y que el evangelio es el poder de Dios para salvación. E que o evangelho é poder de Deus para a salvação. Y luego Lutero enseña el libro de Gálatas. Então Lutero depois foi ensinar o livro de Y Gálatas. ahí él comienza a leer que realmente la salvación no es por obras. E aí ele começou a ler que realmente a salvação não é por obras. Lo cual el libro de Romanos ya le había dicho la misma cosa. Algo que o livro de Romanos já tinha lhe dito. Y finalmente Lutero enseña el libro de Hebreos. E finalmente ele ensinou o livro de Y Hebreus. ahí comienza a encontrarse con que este nuevo pacto es superior al anterior. E aí ele começa a descobrir que o novo pacto é superior ao anterior. Que nuestro nuevo sacerdote o sumo sacerdote es superior a Aarón. E o nosso sumo sacerdote é superior a Arão. Y Jesús es superior a Moisés. E Jesus é superior a Moisés. El capítulo 8 del libro de Hebreos, que el anterior pacto había quedado obsoleto, había quedado atrás. O pacto anterior tinha ficado atrás, estava obsoleto. Y Lutero, a través de esa búsqueda, encuentra finalmente paz con Dios. E através dessa busca, Lutero finalmente acha a paz com Deus. Lutero dice que cuando él finalmente entendió que el justo por la fe vivirá, Ele diz que quando ele finalmente entendeu que o justo vive pela fé, él sintió como que había nacido de nuevo. ele sentiu que tinha nascido de novo. Y que las puertas del cielo se habían abierto de par en par. E que as portas do céu tinham se aberto Y completamente. que él entró por ellas como alguien que había literalmente nacido de nuevo. Ele entrou por essas portas como alguém que verdadeiramente nasceu de novo. Finalmente él conoció a Dios como Dios se ha revelado. Finalmente ele conhece a Deus como Deus se revelou. Y eso es muy brevemente cómo Lutero llega a conocer la doctrina de sola fide o salvación solo por la fe. Isso é um breve resumo de como Lutero conheceu a doutrina do sola fide, ou salvação somente pela fé. La controversia del siglo XVI giró principalmente alrededor de este punto. A controvérsia do século XVI girou
principalmente acerca deste ponto. Lutero insistía en que Dios declara al pecador justo y salvo aparte de las obras de la ley. Lutero insistia em que Deus declara o pecador justo e salvo, separado das obras da lei. La Iglesia Católica afirmaba y afirma que la salvación es por fe más las obras. A Igreja Católica afirmava e ainda afirma que a salvação é por fé, mas também adicionando obras. Para la Iglesia de Roma, la justificación es una declaración que Dios hace Para a Igreja Católica, a salvação é uma declaração que Deus faz después de examinar las obras del individuo que ha vivido y ahora muerto. depois de examinar as obras daquele indivíduo que viveu e agora está morto. Y al hacer la examinación encuentra al pecador justo en sí mismo. E quando Deus examina, ele acha o pecador justo, mas com justiça De própria. manera que la persona fue justificándose progresivamente a través de sus obras. É uma pessoa que vai se justificando progressivamente através das suas próprias obras. Lutero insistía que esa no es la manera como la palabra describe la E justificación, Lutero insistia que não é dessa forma que a palavra descreve a justificação, sino que Dios declara al pecador como justo, siendo todavía pecador, mas é Deus quem declara o pecador justo, sendo ainda este homem pecador. por eso Lutero hablaba de justus e peccatore, en latín, justo y pecador. Por isso Lutero falava de justo e pecador, ou em latim justus et peccatore. Y que el hombre era justo y pecador al mismo tiempo. Homem que é justo e pecador ao mesmo tempo. El pastor Augusto Nicodemos me pidió que pudiera hablar de estas olas en términos de su relevancia hoy. O pastor Augusto Nicodemos pediu que eu falasse dessas solas, mas em termos de relevância para hoje. De manera que tenemos que preguntarnos de qué forma la doctrina de la justificación por la fe podría estar siendo atacada. Então devemos perguntar de que maneira a doutrina da justificação pela fé está sendo atacada hoje. No vamos a hablar de Roma, que tiene 5 siglos creyendo la misma cosa, Então não vamos falar de Roma, que tem 5 séculos acreditando na mesma coisa, sino que nosotros necesitamos revisar la iglesia evangélica para ver si dentro de nuestros círculos hay alguna amenaza en contra de mas esa vamos justificación. examinar a nossa igreja evangélica para ver se dentro do nosso círculo existe alguma ameaça para a doutrina da justificação. Me voy a tomar unos minutos simplemente para hablar de una amenaza dentro de la iglesia evangélica sumamente seria para nosotros. Então eu quero alguns minutos para falar de uma ameaça que está dentro da igreja evangélica e que é muito séria hoje. Aunque muchos todavía no lo están viendo de esa manera. Ainda que há muitas pessoas que não estão vendo dessa forma. Pero hay algo que se conoce como la nueva perspectiva acerca de Pablo, Há algo que é conhecido como a nova perspectiva de Paulo. que está siendo propuesta o propulsada por diferentes autores. É algo que está sendo proposto por diferentes autores. Y esto comenzó en el año 1977, Isso começa em 1977, cuando un autor norteamericano de nombre Parrish Sander publicó su libro como quando um autor norte-americano com o nome Ed Parrish Sanders publicou um livro. con el nombre de Pablo y el judaísmo de Palestina. O nome do livro é Paulo e o Judaísmo Palestino. Y él comenzó a postular que los judíos del primer siglo no buscaban salvación por las obras, E ele começou a ensinar que os judeus do primeiro século não buscavam salvação pelas obras. sino que ellos hacían obra para permanecer bajo el pacto Eles faziam obras somente para permanecer debaixo do como pacto. personas ya salvas. Eles queriam permanecer como pessoas salvas. Más recientemente, el académico N.T. Wright Recentemente, o acadêmico N.T. Wright, ha empujado esta doctrina de manera extraordinaria, ele impulsionou essa doutrina de forma extraordinária. pero es una doctrina que amenaza la justificación por la fe. Mas essa é uma doutrina que ameaça a justificação pela fé. De manera que tenemos que preguntarnos qué es lo que la nueva perspectiva acerca de Pablo propone. Então devemos perguntar o que é que a nova perspectiva acerca de Paulo propõe. Y yo voy a definirlo en varios puntos. Eu quero definir isso em vários pontos. Número 1, en el primer siglo Pablo no estaba luchando contra los judíos que buscaban salvación por obras. Primeiro, no primeiro século, segundo eles, Paulo não estava lutando contra os judeus que promoviam salvação por obras. E incluso dicen que los fariseos no eran legalistas. Eles, inclusive, chegam a dizer que os fariseus não eram legalistas. Pero los evangelios y las cartas de Pablo dicen otra cosa completamente diferente. Mas os evangelhos e as cartas de Paulo dizem uma coisa completamente diferente. Número 2, la nueva perspectiva acerca de Pablo Número 2, a nova perspectiva de Paulo dice que el evangelio, no es un
mensaje de salvación. Eles dizem que o evangelho não é uma mensagem de Y salvação, tampoco es un mensaje de redención del pecado, também não é uma mensagem de redenção do pecado, sino que es un mensaje acerca del señorío de Cristo. mas é apenas uma mensagem sobre o senhorio de Cristo. Esto contradice todo el Nuevo Testamento. E isso contradiz todo o Novo Testamento. Número 3. Número 3. Según los defensores de esta enseñanza, Segundo os defensores deste ensino, cuando Pablo habló de justificación, quando Paulo fala da justificação, no estaba hablando de la justificación del individuo, de la persona, ele não estava falando da justificação individual, a justificação da a pessoa, través del cual un pecador es declarado no culpable por Dios. através da qual o pecador é declarado não culpável diante de Deus, Y a través de la cual la rectitud de Cristo me es imputada a mí e através da qual a retidão de Cristo é imputada a mim y los pecados míos le son imputados a Cristo. e os meus pecados são imputados a Cristo. N.T. Wright dice que Pablo no estaba hablando de esa N.T. justificación. White disse que Paulo não falava desse tipo de justificação. Número 4, esta nueva doctrina niega fundamentalmente la imputación del carácter de Cristo a nosotros. Essa doutrina, em quarto lugar, nega totalmente a imputação do caráter de Cristo. Y número 5, E número 5, N.T. Wright habla de que nosotros somos inicialmente justificados por la fe. N.T. Wright diz que nós somos justificados pela fé no início, Escuche. Y finalmente justificados por las obras. e escuta isso, finalmente somos justificados pelas obras. De manera que, de acuerdo a esta nueva perspectiva, la justificación también parece ser progresiva, como proclama la Iglesia de Roma. Então, dessa forma, a justificação parece progressiva, como proclama a Igreja Romana. Créase o no, esta doctrina está tomando mucho más terreno de lo que hubiésemos pensado. Não sei se você acredita nisso, mas essa doutrina está tomando muito mais terreno do que nós temos pensado. Ahora, yo no quiero que pienses que N.T. Wright es cualquier teólogo. Agora, eu não quero que você pense que N.T. Wright é qualquer um teólogozinho. Es un hombre brillante, Ele é um homem brilhante, que ha escrito mucho, que escreveu muito. conocedor del Nuevo Testamento mejor que muchos otros teólogos. Ele conhece o Novo Testamento melhor que muitos outros teólogos. Pero lamentablemente en este punto muchos entienden que ha cometido un grave error. Mas, lamentavelmente, nesse ponto, muitos entendem que ele cometeu um erro Y grave. el error es grave porque niega la imputación del carácter recto de Cristo al pecador. E é um erro grave porque nega a imputação do caráter reto de Cristo ao pecador. Y si Dios no me da su rectitud, yo no puedo tener salvación. E se Deus não me dá a retidão dele, eu não posso ter salvação. Sin la imputación de Cristo no hay salvación, no hay justificación. Sem a retidão e a imputação de Cristo não há salvação, não há justificação. Y yo quiero leerte brevemente cómo Lutero pensó acerca de una posición como esta. E eu quero ler novamente o pensamento de Lutero sobre essa posição. Lutero decía, si la iglesia niega la salvación por la fe solamente, Lutero dizia: se a igreja nega a salvação somente pela fé, la iglesia niega toda la fe cristiana, a igreja negou toda a fé cristã, convirtiendo el sacrificio de Cristo en la cruz completamente inservible. transformando o sacrifício na cruz em algo completamente inútil. Lutero estaba tan convencido de esto que entendía que si una iglesia niega la salvación por la fe solamente, Lutero estava tão convencido disso que ele acreditava que se uma igreja nega a salvação apenas pela fé, no importa cuán grande sea esa iglesia y cuántos ministerios tenga, não importa quão grande seja essa igreja ou quantos ministérios ela tenha, esa es una iglesia apóstata. essa igreja é Por apóstata. tanto, no es una iglesia. Então não é igreja mais. Por eso nosotros creemos con Lutero que el hombre no es justo intrínsecamente. Por isso nós cremos, assim como Lutero, que o homem não tem justiça intrínseca. No es algo que yo poseo en mí mismo, A justiça não é algo que eu tenho em mim mesmo. sino algo que Dios me da, es algo externo a mí. É algo que Deus me dá, é externo a mim. Y que vamos a ver prontamente a partir del libro de Romanos. E que nós vamos ver daqui a pouco no livro de Romanos. Como mencionamos anoche, lo que verdaderamente irritó a Lutero fue la venta de las indulgencias. Como mencionamos ontem à noite, o que realmente irritou Lutero foi a venda de El indulgências, perdón de pecados por vía de la donación de dinero. que era o perdão de pecados mediante pagamento. Lutero había creído todo eso inicialmente, pero no pudo encontrar salvación no pudo encontrar
tranquilidad para su alma. Lutero creu nisso inicialmente, mas isso não trouxe tranquilidade para sua alma. Lutero entendió que este principio de la salvación por fe solamente era tan vital Lutero entendeu que esse princípio da salvação apenas pela fé era tão vital que él decía que sobre ese principio la iglesia se levanta o se que cae. ele dizia que sobre esse princípio a igreja se levanta ou cai. Este es el principio que fue llamado el principio material de la reforma. Esse princípio foi chamado de princípio material da La reforma. materia, la cosa de la cual el movimiento fue hecho. É a matéria a partir da qual o movimento aconteceu. De manera que sola fide y sola escritura se convirtieron en los gritos de batalla de la De reforma. maneira que sola fide e sola Escritura. escritura foram os gritos da reforma. Ahora lo que yo quiero hacer es ir a la palabra de Dios para hablar de esa justificación que Lutero entendió y defendió. Agora eu quero ir para a palavra de Deus e falar dessa justificação que Lutero viu e entendeu. Le voy a pedir a mi traductor que pueda, a Leonardo, que pueda leer directamente en portugués el texto de Romanos 3, comenzando en el versículo 20 hasta el 31. Eu vou ler para vocês Romanos capítulo 3, a partir do verso 20 até o 31. Romanos capítulo 3, do 20 ao 31. Porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Mas agora sem lei tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para a demonstração da justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? Foi excluída. Por que lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, se é que Deus é um só, que pela fé há de justificar a circuncisão e também por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes estabelecemos a lei. Esse texto, a primeira vista, pudiera parecer um tanto confuso. À primeira vista, esse texto pode parecer um pouco confuso. Por isso eu quero dividir nosso texto em 3 ou 4 pontos de Por isso, explicação. eu quero dividir esse texto em 3 ou 4 pontos e explicações. Lo primeiro que eu quero que veas é a limitação da lei. A primeira coisa que eu quero que você veja é a limitação da lei. Versículo 20, primeira parte. Verso 20, primeira parte. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque pelas obras da lei nenhum ser humano será justificado diante dele. De manera que este texto de manera clara me dice que la ley es incapaz de justificarme. Então esse texto está dizendo de maneira clara que a lei é incapaz de justificar. La ley fue dada por Dios a través de Moisés. A lei foi dada por Deus através de Moisés. Y si Dios nos dio la ley no pudo haber sido mala. E se Deus foi quem deu a lei não pode ser má. De hecho, el apóstol Pablo habla en Romanos específicamente 7:2 que la ley es buena, santa y justa. De fato, o apóstolo Paulo fala no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 12, que a lei é boa, santa e justa. De manera que la ley no era el problema, pero no me podía justificar.
Então a lei não era o problema, mas ela não podia justificar. Y eso es algo que Pablo logra explicar perfectamente bien a los Gálatas. Isso é algo que Paulo consegue explicar de maneira perfeita aos Gálatas. Los Gálatas habían dejado confundir y habiendo comenzado por la gracia y por el Espíritu, habían comenzado a pensar en la ley y las obras. Os Gálatas estavam confusos, eles tinham começado pelo Espírito, mas estavam terminando pela lei e pelas obras. Y Pablo le escribe en el capítulo 2, versículo 16. E Paulo escreve no capítulo 2, verso 16, Y él en ese texto les dice 3 veces que por las obras de la ley nadie puede ser justificado. e nesse texto Paulo diz 3 vezes que pelas obras da lei ninguém será justificado. Y 2 veces como el hombre sí es justificado. E ele fala 2 vezes como é que o homem pode ser justificado. Y esto es lo que el texto dice en Gálatas 2:16. Isso é o que o texto diz em Gálatas 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, es la primera vez que le dice que la ley no nos justifica, essa é a primeira vez que ele diz que a lei não justifica, sino mediante la fe en Cristo Jesús. mas mediante a fé em Cristo Jesus, Primera vez que le dice cómo si el hombre es é a justificado. primeira vez que ele diz como o homem é justificado. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús Também nós cremos em Cristo Jesus, para que seamos justificados por la fe en Cristo. para que sejamos justificados pela fé em Cristo. Segunda vez que le dice cómo es el hombre Pela justificado. segunda vez ele diz como o homem é justificado, Y no por las obras de la ley. e não pelas obras da lei. Segunda vez como él le dice eso, A segunda vez que ele diz isso, puesto que por las obras de la ley nadie será já que justificado. pelas obras da lei ninguém será justificado. 3 veces en un versículo el hombre no es justificado por las obras de la ley. 3 vezes no mesmo versículo o homem não é justificado pelas obras da Y 2 lei. veces en el mismo versículo que el hombre sí es justificado por la fe en Cristo E Jesús. 2 vezes no mesmo versículo o homem é justificado pela fé em Jesus Cristo. Entonces la ley no me justifica, Então a lei não me justifica, la ley tiene una limitación, a lei tem uma limitação, pero la ley me fue dada por Dios. mas a lei também foi dada por Deus. Entonces, ¿dónde estaba el problema con la ley? Então onde é que estava o problema com a lei? No puede estar en la ley, Não pode estar na lei, porque si estaba en la ley estaba en Dios que fue el dador. porque se o problema está na lei, então ele está em Deus que foi o doador da lei. Pablo nos explica en Romanos 8:3 dónde estaba el problema. Então Paulo explica em Romanos 8:3 onde está o problema. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, O que a lei não pôde fazer porque ela estava enfraquecida por causa da carne. escuchaste, la ley era débil, pero a causa de la carne. Escutou isso? A lei foi enfraquecida por causa da carne. En otras palabras, yo en mi carne no puedo cumplir la Em ley. outras palavras, eu na minha carne não posso cumprir a El lei. problema no estaba en la ley, estaba en mí. O problema não estava na lei, o problema estava em mim. Entonces la ley no podía justificarme, Então a lei não podia me justificar. y eso que la ley no pudo hacer, E isso que a lei não pôde fazer, ahora Pablo dice, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó el pecado en la carne. agora Paulo diz, Deus fez isso enviando seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, como oferta pelo pecado, condenando o pecado na carne. La ley buena, santa y justa no podía justificarme, A lei boa, santa e justa não podia me justificar, pero el problema era yo. mas o problema era eu mesmo. Yo puedo tratar de cumplir la ley todos los días, Eu posso tentar cumprir a lei todos os dias, y yo voy a fallar una y otra vez. e eu vou falhar uma e outra De vez, hecho, nosotros violamos la ley todos los días, aún después de ser e cristianos. de fato nós quebramos a lei todos os dias, mesmo depois de ser cristãos. Hermanos, el mejor de nosotros, el mejor representante, Adán, no pudo ni siquiera mantener la obediencia a Dios. Irmãos, o melhor de todos nós, Adão, não foi nem ele sequer capaz de manter a sua obediência à lei de Deus. Un hombre sin una naturaleza pecadora, Ele era um homem sem a natureza con pecaminosa, una mujer perfecta, ele tinha uma mulher perfeita, en un mundo perfecto, ele viveu num mundo no perfeito, pudo obedecer a Dios continuamente. e nem assim pôde obedecer a Deus Si continuamente. tú revisas el registro bíblico, Então, se você olhar o registro bíblico, descubre que el sumo sacerdote Aarón terminó adorando un becerro de oro. você vai descobrir que o sumo sacerdote Arão terminou adorando um bezerro de ouro. Quizás el más grande profeta de todos los tiempos, Moisés, no pudo entrar a la tierra prometida. O maior profeta de todos os tempos, talvez, foi Moisés, e ele não pôde entrar na terra prometida. Pedro, el apóstol que caminó sobre las aguas. Pedro, o apóstolo que caminhou sobre as águas. El apóstol que respondió a la pregunta de quiénes dicen que los hombres soy yo, y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O apóstolo que respondeu a pergunta, quem dizem os homens que eu sou? E ele respondeu,
respondeu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivente. Ese es el mismo hombre que luego se para frente a Cristo y dice, yo no lo conozco. Esse é o mesmo homem que depois diz sobre Cristo: Eu não conheço esse homem. No, yo no lo conozco. Não, eu não o conheço. No, no lo conozco. Não, eu não o conheço. Ese es el apóstol que caminó sobre las aguas con Jesús. Esse é o apóstolo que caminhou sobre as águas com El Jesus. mejor de nosotros no es más que un vaso de barro, O melhor de nós é como um simples vaso de barro, extremadamente frágil, extremamente frágil, dependiente de la gracia de Dios todos los días. dependente da graça de Deus todos os Desde que dias, se levanta el sol hasta que se pone el sol. desde o levantar do sol até o sol se pôr, Todo el día. todo o dia. Punto número 1, la limitación de la ley. Ponto número 1, a limitação da lei. Ahora, punto número 2, el rol de la ley. Agora o nosso segundo ponto, o rol, a função da lei. Porque la ley tenía un rol importante. Porque a lei tinha um papel importante. Todavía estamos en el versículo 20, no nos hemos movido. Ainda estamos no versículo 20, não saímos daqui. Segunda parte. Segunda parte. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pois por meio da lei vem o conhecimento do pecado. El rol de la ley nunca fue O salvarnos, papel da lei nunca foi salvar-nos, pero la ley sí me iba a mostrar mi pecado. mas a lei tinha a função de mostrar o meu pecado. La ley iba a mostrar el carácter perfecto de Dios. E a lei ia mostrar o caráter perfeito de Deus. La ley iba a mostrar lo que complace a Dios. A lei vai mostrar o que agrada a Deus. Entonces, cuando el pecador descubre que él no puede cumplir la ley, Então, quando o pecador descobre que ele não pode cumprir a lei, pero que él necesita una rectitud completa para entrar al reino de los mas cielos, que ele precisa de uma retidão completa para entrar no reino él dos sale céus, corriendo para Cristo que sí cumplió la ley. ele vai correndo para Jesus que cumpriu a lei. Y entonces ahora él puede tener salvación. Então agora ele pode ter salvação. En otras palabras, la ley tiene un rol de llevarme a Cristo, Em outras palavras, a lei tem a função de me levar a Cristo. demostrándome la santidad de Dios, Ela me mostra a santidade de Deus mi propia pecaminosidad, e o meu próprio pecado, la imposibilidad de cumplirla a impossibilidade de cumprir a lei, y a un Cristo que sí la cumplió. e me mostra um Cristo que sim cumpriu a lei. Oye como Pablo explica eso a los Gálatas en 3:24. Veja como Paulo explica isso aos Gálatas, no capítulo 3, verso 24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. De maneira que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que sejamos justificados pela fé. En español tenemos una traducción de la Biblia que se llama la Nueva Traducción Viviente, Em espanhol temos uma tradução da Bíblia que se chama Nova Tradução Vivente. y la manera como el texto está traducido es de esta forma: la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. E a maneira como esse texto é traduzido é a seguinte: a lei nos serviu de tutor até que Cristo venha. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Ela nos protegeu até que fôssemos declarados justos por Deus mediante a fé. Lo que Pablo está explicando es que la ley sirvió como un ayo, esa es la palabra en español. O que Paulo está dizendo é que a lei serviu como aio, como guia. Essa é a palavra em espanhol. En la antigüedad, frecuentemente la gente con dinero tenía sirvientes No tempo antigo, as pessoas endinheiradas tinham servidores. y le asignaban un sirviente a educar a los hijos. E um dos servidores era indicado para educar os filhos. Muchos de los esclavos eran personas educadas en el pasado. Muitos escravos tinham boa educação no passado. Algunos eran incluso médicos, Alguns escravos eram inclusive médicos. sometidos a la esclavitud. Eram médicos que estavam submetidos à escravidão. Ese tutor educaba al niño hasta que él fuera ya un mayor de edad. E esse tutor educava a criança até que ela fosse maior de idade. Pablo dice que la ley sirvió como ese tutor de que estamos hablando. E Paulo diz que a lei era essa classe de tutor que estamos falando. Fue guiando al pecador hasta que Cristo viniera, Ela foi guiando o pecador até a vinda de Cristo, para que entonces Cristo cumpliera la ley para que Cristo pudesse cumprir então a lei y el pecador fuera convencido de la imposibilidad de cumplirla e o pecador fosse convencido da impossibilidade de cumprir a y lei. entonces corriera a Cristo para ser Então salvo. ele corre para Cristo para ser salvo. Vimos la limitación de la ley, número 1. Vimos primeiro a limitação da lei, Vimos el rol de la ley, número 2. vimos o papel da lei Ahora yo quiero que veamos el cambio introducido por Cristo. e agora vamos ver a mudança que Cristo introduziu. Hasta que Cristo vino, el pueblo hebreo pensaba que la salvación era a través de la ley Até a vinda de Cristo, o povo judeu pensava que a salvação era por meio da y lei. trató de cumplir la ley infructuosamente. E eles trataram de cumprir a lei, porém sem frutos. Y eso es lo que la nueva perspectiva acerca de Pablo niega. Isso é o que a nova perspectiva de Paulo nega.
Pero literalmente eso es lo que la palabra describe tanto en los evangelios como en las cartas del Nuevo Mas Testamento. isso é o que a palavra de Deus descreve tanto nos evangelhos como nas cartas do Novo Testamento. Ahora, cuando tú estás leyendo el libro de Romanos en el versículo 21, Agora, quando você lê o livro de Romanos, no verso 21, recuerda, solamente hemos cubierto un versículo, olha bem, a gente somente leu um versículo. pero ahora del versículo 21 en adelante nos va a hablar del cambio introducido por Cristo. Mas agora do verso 21 em diante vai nos falar da mudança que Cristo trouxe. Tú puedes leer el versículo 21 al 23, Luis. Verso 21. Mas agora, separada da lei, a justiça de Deus se manifestou, testificada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nota como Pablo comienza ahora con un pero. Perceba que Paulo começa com mais. Ese pero introduce un contraste entre lo que él dijo anteriormente y lo que va a decir. E esse mais põe em contraste aquilo que ele falou e o que ele vai dizer agora. Lo que él dijo fue que la ley no me podía justificar. O que ele disse é que a lei não podia justificar. Y me dijo que la ley me llevaba a Cristo E ele disse que a lei me levava a y Cristo. revelaba el carácter de Dios. A lei revela o caráter de Deus. Pero ahora algo ha ocurrido. Mas agora aconteceu alguma coisa. Y eso que ha ocurrido es aparte de la ley, dice Pablo. E isso que aconteceu está separado da lei, No diz tiene nada que Paulo. ver con la ley, Não tem nada a ver com a lei, pero tiene que ver con Cristo. mas tem a ver com Jesus Porque Cristo. él dice, la justicia de Dios ha sido manifestada, Porque ele diz, a justiça de Deus se manifestou, atestiguada por la ley y los profetas. testificada pela lei e pelos profetas. Es decir, la justicia de Dios Isto é, a justiça de Deus por medio de la fe en Jesucristo. por meio da fé em Jesus Cristo. Ok, ahora que Cristo ha venido, Porque agora que Cristo veio, ahora hay otra forma de yo llegar a Dios. agora tem outra forma de chegar a Deus. Y es una forma a través de la cual el hombre puede encontrar paz con Dios. É uma forma mediante a qual o homem pode achar paz com Deus. Y lo que él encuentra es la justicia de Dios. E o que ele acha é a justiça de Deus. Y esa palabra traducida ahí como justicia tiene un par de significados distintos. E essa palavra traduzida como justiça tem alguns significados diferentes. Por un lado significa el carácter moral perfecto de Dios. Por um lado, significa o caráter moral e perfeito de Deus. Es lo que en inglés traducen como the righteousness of God. É o que em inglês é traduzido como righteousness to God, de Es el Deus. carácter moral perfecto que solamente Dios tiene. É o caráter moral e perfeito que somente Deus tem. Pero la palabra justicia también implica un estado de rectitud delante de Dios donde ya yo no soy considerado culpable. Mas a palavra justiça também significa um estado diante de Deus, mediante o qual eu não sou mais declarado culpável. Pablo me dice ahora que el carácter moral de Dios que yo necesito para entrar al cielo Paulo diz que o caráter que eu preciso para entrar no céu está disponible en Cristo a través de la fe que yo deposito en él. está disponível em Cristo por meio da fé que eu coloco nele. Y eso es la imputación de Cristo de su santidad a mi persona. E essa é a imputação da santidade de Cristo a mim. Y eso es lo que la nueva perspectiva acerca de Pablo niega. Isso é o que a nova perspectiva de Paulo nega. Entonces el Evangelio me brinda esperanza. Então o evangelho me dá esperança, Pero es una esperanza que no está basada en lo que yo hago, mas é uma esperança que não se baseia no que eu faço, sino en lo que Cristo ya ha hecho. mas no que Cristo já fez. En cada religión del mundo la palabra clave es hacer. Em cada religião do mundo, a palavra-chave é fazer. Tiene que hacer algo todo el tiempo. Você tem que fazer alguma coisa o tempo todo. Solamente en el cristianismo tú encuentras que la palabra clave es hecho. Somente no cristianismo você encontra que a palavra-chave é está feito. Todo está terminado, hecho completo hace 2000 años. Tudo está terminado, foi feito, realizado há 2000 anos. Y esto es importante para mí, Isso é importante para mim, porque el versículo 23 me dice que todos pecaron y no alcanzaron la gloria porque de o Dios. versículo 23 diz que todos pecaram e não alcançam a glória de Deus. Después de la caída de Adán, nadie ha podido alcanzar la gloria de Dios. Depois da queda de Adão, ninguém conseguiu alcançar a glória de Deus. Todo el mundo quedó condenado. Todo mundo ficou condenado. Por tanto, todo el mundo necesita la justicia perfecta de Então Dios. todo mundo precisa da justiça perfeita de Deus. Pero eso es ahora alcanzable por medio de Mas Jesucristo. isso pode ser alcançado através de Jesus Cristo. Y hay otras buenas noticias que el texto me dice, E há outras boas notícias que o texto me diz.
que a pesar de que todos no alcanzamos la gloria de Dios, E é que apesar de que todos não alcançamos a glória de la Deus, justificación por la fe en Cristo Jesús a justificação pela fé em Cristo está Jesus disponible para todos está también. disponível para todos. Esto está en el versículo 22. Isso está no versículo 22. No hay distinción para todos los que creen. Não há distinção para todos os que De creem, manera que todo el que cree, no importa en qué continente se encuentre, de modo que todo aquele que crê, sem importar em qual continente ele esteja, él puede alcanzar salvación en Cristo Jesús. ele pode achar salvação em Cristo Jesus. No hay distinción a la hora de ser condenado, todos quedaron condenados. Não tem diferença na hora da condenação, todos ficaram condenados. Pero no hay distinción a la hora de salvación, todo el mundo puede ser salvo en Cristo Jesús si ha puesto su fe en Él. Mas a salvação também é sem distinção, todos podem ser salvos se puseram a fé em Cristo Jesus. No voy a entrar en la parte de la elección y predestinación y todo lo demás en este Eu momento. não quero entrar na parte da predestinação e eleição nesse momento. Simplemente decir que el que pone su fe en Cristo Jesús genuinamente recibe salvación. Eu apenas quero afirmar que todo aquele que coloca a fé genuinamente em Jesus recebe salvação. Ahora Pablo avanza esa idea en el versículo 24. E aí Paulo vai avançar essa ideia no verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que é em Jesus. Ahí hay dos palabras claves en ese texto. Tem duas palavras-chave nesse texto: Justificados y redención. justificados e redenção. La palabra en el original para justificado es dikaio. A palavra no original é dicaio. Y eso es una palabra legal usada en las cortes legales E essa é uma palavra legal usada nas cortes de justiça. para referirse a una persona que entraba a la corte siendo culpable Essa palavra se refere a uma pessoa que entrava na corte sendo culpada y siendo descargada de su culpa por el juez. e ela era perdoada da culpa pelo juiz. Sería libre de la corte, pero siendo culpable. E ela saía livre da corte sendo culpada. Nosotros éramos culpables y somos culpables de nuestro pecado. Nós somos culpados e éramos culpados pelo nosso Pero el día pecado. que yo pongo mi fe en Cristo Jesús, yo soy declarado no culpable a pesar de que sí lo soy. Mas no dia que eu declaro minha fé em Jesus, eu sou declarado não culpado, ainda que eu seja. Porque Cristo cargó con mi culpa en la cruz. Porque Cristo levou a minha culpa na cruz. De manera que somos declarados inocentes Dessa forma, somos declarados inocentes ante el Tribunal Supremo. diante do Supremo Tribunal. Pero la otra palabra clave es redención. Mas a outra palavra-chave é redenção. Porque redención tiene que ver con comprar algo de algún lugar y libertarlo. Porque redenção tem a ver com comprar alguma coisa em algum lugar e libertar. En nuestro país hay un tipo de negocio que se llama compra y venta. Em nosso país há um negócio que se chama compra e Y venda. tú puedes llevar tu reloj y ponerlo ahí como depósito y te dan dinero. E você pode levar o teu relógio, colocar aí e eles te dão dinheiro. Mientras tú no recojas el reloj, tú tienes que pagar intereses. E enquanto você não pegar o relógio de volta, você tem que ir pagando juros. Finalmente tú traes el dinero que te prestaron E no final você traz o dinheiro que te y te emprestaram devuelven el reloj. e eles devolvem o seu relógio. Cuando tú haces eso se llama que tú has redimido tu reloj. E quando você faz isso, é porque você redimiu o seu relógio. Tú has pagado para sacar tu reloj a libertad, por así decirlo. Você pagou pela liberdade do teu relógio, Pues dizendo Cristo assim. pagó con su sangre para sacarme de la esclavitud del pecado y traerme a libertad. Cristo pagou com o seu sangue para me tirar da escravidão do pecado e me trazer para a liberdade. Nota que Pablo dice que fuimos justificados gratuitamente por gracia. Perceba que Paulo diz que fomos justificados gratuitamente pela graça. A mí no me cuesta nada, pero a alguien le costó algo. A mim não custa nada, mas custou para alguém. A Dios le costó su hijo Custou para Deus o seu próprio filho. y al hijo le costó su vida. E para o filho o preço foi a De vida. manera que mi justificación solamente es gratis para mí, pero no es gratis para todo el mundo. De forma que a minha justificação é grátis para mim, mas não é grátis para todo El mundo. precio más alto que jamás se haya pagado por algo se pagó por mi libertad. Foi pago o maior preço que jamais foi pagado por nada. Esse preço foi pago pela minha sangre liberdade. santa del justo único Hijo de O Dios. sangue santo do único Filho de Deus.
Nota también que Pablo dice que fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Perceba que Paulo diz que fomos justificados gratuitamente por sua graça. Ese es mi mensaje del día de mañana. E essa é a minha mensagem de amanhã. Pero tienes que ver desde ahora que no tiene nada que ver con mis obras, porque es por gracia. Mas você tem que ver desde agora que não tem nada a ver com obras, porque é por graça. De manera que mi salvación es algo que yo necesito apreciar de manera extraordinaria. De modo que a minha salvação é algo que eu tenho que apreciar de modo extraordinário. Es esta justificación por la fe hecha de la manera que venimos describiendo lo que constituyó la controversia del siglo XVI. Essa justificação pela fé, da maneira que estamos descrevendo, foi o que constituiu a controvérsia do século XVI. La iglesia de Roma entendía y sigue enseñando hoy A igreja romana entendia, e ela continua ensinando, que tus obras sí juegan un rol en tu justificación. que as suas obras têm um papel na tua justificação. Que Dios examina tu vida al final de tus días Que no final dos teus dias, Deus vai examinar a tua vida y Él determina si tú tienes suficiente obras de bien para justificarte. e Ele vai determinar se você fez bastante obras, boas obras para te justificar. Y entonces tú pudieras ser declarado E justo. nesse momento você vai poder ser declarado justo. Ahora escucha otra vez cómo Romanos 3:24 habla de esa salvación, que es por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Agora escute novamente como Romanos fala dessa redenção. Diz que é por meio de Jesus Cristo. Mi redención puso fin a la enemistad con Dios. A minha redenção colocou fim na inimizade com Deus. Cristo fue a la cruz como mi sustituto. Cristo foi à cruz como meu substituto. Literalmente tomó mis pecados. Ele tomou literalmente os meus pecados. Segunda de Corintios 5:21. Segundo aos Coríntios El 5:21. que no conoció pecado fue hecho pecado. Aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós, Para que nosotros fuéramos hechos justicia de para que Dios nós en él. fôssemos feitos justiça de Deus nele. Ahí está la doble imputación. Essa é a dupla imputação. Mis pecados le fueron otorgados a Cristo Meus pecados foram colocados em Cristo y a Cristo me otorgó su e santidad. Cristo me deu a sua santidade. En la cruz Él me compró. Na cruz ele me comprou. En la cruz Cristo no me hizo justificable. E na cruz Cristo não me tornou justificável. Cristo me hizo justificado, tiempo Cristo pasado. me fez justificado. Isso aconteceu no passado. Romanos 8:30 en adelante explica. Romanos 8:30 em diante explica isso. Bueno, de hecho, Romanos 28 en adelante, Na verdade, Romanos 28 que em aquellos diante, a que verso Dios 28. conoció, Que aqueles que Deus conheceu, Dios predestinó, Deus também predestinou. y a los que predestinó, E aos que predestinou, Dios llamó, Deus chamou. y a los que llamó, E aos que chamou, Dios justificó, este y justificou. a los que justificó, E aos que justificou, Dios glorificó. e a esses também glorificou. Todo en tiempo pasado. Tudo está no tempo passado. Eso hizo Cristo en la cruz. Isso foi o que Cristo fez na cruz. Ahora escucha los próximos versículos que son sumamente importantes. Agora escuta o próximo versículo que é sumamente importante. Versículo 25. Verso 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia a Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. A quem Deus exibiu publicamente como propiciação do seu sangue através da fé, como demonstração de justiça, havendo tolerado no passado os pecados cometidos anteriormente. Versículo 26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Para demonstrar neste tempo a sua justiça, para que ele seja o justo e o justificador daquele que tem fé em Aquí hay algunas Jesus. cosas extraordinarias que Pablo dice. Aqui tem algumas coisas extraordinárias que Paulo diz. En primer lugar, Pablo me enseña que quien crucificó a Cristo no fueron los romanos, ni los judíos, ni Poncio Pilato, ni Herodes. Primeiro, Paulo diz que quem crucificou Jesus não foi Pilatos, nem os romanos, nem os judeus, nem Herodes. Quien clava al Hijo en la cruz es el Padre. Quem pregou o Filho na cruz foi o Pai. Versículo 25. Verso 25. A quien Dios exhibió públicamente. A quem Deus exibiu publicamente. La palabra de Dios dice que Jesucristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del A mundo. palavra diz que Jesus é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. La tierra no existía y ya Cristo había sido elegido para inmolarse. A terra ainda não existia e Cristo tinha sido escolhido para ser imolado. Adán y Eva no habían sido creados y ya Cristo se había ofrecido como voluntario para venir a salvar Adão el e mundo. Eva ainda não existiam e Cristo tinha se oferecido como voluntário para salvar o mundo. Nosotros leemos en el libro de los Hechos que en Jerusalén se reunieron Nós lemos em Atos que eles se reuniram em Jerusalém
Pilatos, Herodes, los judíos, los romanos, Pilatos, Herodes, os judeus e os romanos, para hacer todo cuanto tu designio había previamente para determinado. fazer tudo o que o seu desígnio tinha previamente determinado. Dios exhibió al Hijo públicamente Deus exibiu publicamente o seu Filho y lo ofreció como propiciación. e ofereceu o Filho como propiciação. Propiciación es una palabra que viene del mundo pagano, Propiciação é uma palavra que vem do mundo pagão. que se usaba para ofrecer un sacrificio y calmar la ira de un Dios. Era usada como para descrever a oferta de um sacrifício para acalmar a ira de um Deus. Nuestro Dios estaba irado contra el pecado. E nosso Deus estava irado contra o pecado. La gente dice Dios se ira contra el pecado, no contra el pecador. As pessoas dizem que Deus se ira contra o pecado e não contra o pecador. Pero Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se manifiesta todos los días. Mas Romanos 1, 28 diz que a ira de Deus se manifesta todos os dias Contra aquellos que suprimen la verdad. contra aqueles que suprimem a Y verdade. nota que el infierno no está lleno de pecados, sino de pecadores. E perceba que o inferno não está cheio de pecados, está cheio de pecadores. De manera que Dios estaba irado contra el pecado. Então Deus estava irado contra o Y pecado. cuando Cristo fue a la cruz y cargó con mis pecados, E quando Cristo foi na cruz e levou meus pecados, la ira de Dios fue descargada sobre él. a ira de Deus foi descarregada sobre Y ele. Dios abandona al Hijo en la cruz. E Deus abandonou seu filho na cruz. Y el hijo se desespera y grita, Dios mío, ¿por qué me has E o abandonado? filho se desespera e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Y hubo oscuridad por 3 horas, E teve escuridão por 3 horas, simbolizando el infierno al cual el hombre es condenado simbolizando o inferno ao qual o homem está y condenado. del cual Dios me estaba librando en Cristo O Jesús. inferno do qual Deus estava me livrando em Cristo Jesus. De manera que Dios Padre ofreció al Hijo como propiciación para calmar su ira. De maneira que Deus Pai ofereceu o Filho como propiciação para acalmar sua ira. Y Dios ha revelado claramente por qué Él lo hizo. E Deus revelou claramente porque Ele o fez. Versículo 26. Verso 26. Para demostrar, esta es la razón, para demostrar en este tiempo, ¿cuál tiempo? El tiempo de Cristo. Para demonstrar neste tempo, e este tempo aqui é o tempo de Cristo, ¿Qué es lo que Él va a demostrar? Su justicia. e o que Ele vai demonstrar aqui? A sua justiça. ¿Para qué? Para quê? A fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. A fim de que Ele seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. En otras palabras, cuando Dios Padre exhibió al Hijo, Em outras palavras, quando Deus o Pai exibiu o seu Filho, Él estaba reivindicando su ley Ele estava reivindicando sua lei, porque había sido violada. porque a lei tinha sido quebrada, Y Dios, que es justo y perfecto en su e justicia, Deus, que é justo e perfeito na sua no la justiça, podía dejar violada. não podia deixar a lei sendo quebrada. Ahí en la cruz Dios demostró que Él es justo, Então, na cruz, Deus mostrou que Ele é justo, porque Él hizo cumplir su justicia, porque Ele fez cumprir a sua justiça, pero la hizo cumplir sobre los hombros de su Hijo. mas Ele fez cumprir a justiça nos ombros do seu Filho. Pero al mismo tiempo Dios hizo otra cosa. Mas, ao mesmo tempo, Deus fez outra coisa. No solamente Él demostró que es justo, Ele não apenas demonstrou que é justo, sino que con lo que hizo se constituyó en la persona que justifica al pecador. mas com o que Ele fez, Ele também se transformou naquele que justifica o pecador. Eso es algo extraordinario, Isso é extraordinário, que Dios hace cumplir su ley porque Deus faz cumprir a sua en lei la persona de su Hijo, na pessoa do seu Filho, y al mismo tiempo entonces e ao mesmo tempo, le então, dice al pecador, Ele diz para o pecador: en mi Hijo tú puedes ser justificado. no meu Filho você pode ser justificado. De manera que el sacrificio de mi Hijo tuvo un doble propósito: De modo que o sacrifício do Filho teve um duplo propósito: reivindicar mi ley reivindicar a lei de Deus y proveer un camino de justificación e para el pecador. prover um caminho de justificação para o pecador. Por eso es que es Dios quien clava al Hijo en la cruz. Por isso que é Deus quem fixou o seu Filho na cruz. Los romanos, los judíos, Pilatos, Herodes, Romanos, nem judeus, nem Pilatos, nem Herodes, solamente fueron la causa instrumental del sacrificio. eles foram apenas a causa instrumental do sacrifício. Pero nosotros conocemos desde los tiempos de Aristóteles Mas desde os tempos de Aristóteles nós que conhecemos se habla de diferentes causas. que se fala de diferentes causas. Entonces la causa instrumental es aquello por medio de lo cual algo es logrado. Então a causa instrumental é aquela por meio do qual alguma coisa acontece.
En este caso, los romanos, los judíos y demás. E nesse caso, os romanos, os judeus e os demais. Pero hay una causa final de los actos, de Mas los eventos, existe uma causa final para os atos e eventos, que es la persona finalmente responsable de lo que ocurrió. que é a pessoa que é finalmente responsável daquilo que aconteceu. Y ese es Dios. E essa pessoa é Deus. Él preparó la cruz. Ele preparou a cruz. Él preparó el momento para la crucifixión. Ele preparou o momento da crucificação. Y finalmente todo lo que se llevó a cabo en la cruz había sido previamente E determinado. finalmente tudo que aconteceu na cruz foi previamente determinado La por ele. justicia de Dios fue perfectamente, completamente y eternamente A satisfecha. justiça de Deus foi completamente e eternamente satisfeita. Entonces Pablo, habiendo explicado todo eso, Então Paulo, tendo explicado tudo isso, habiendo explicado que todo eso ha venido de parte de Dios, tendo explicado que tudo isso vem de Deus, él hace una pregunta. ele faz uma pergunta. Versículo 27. Verso 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Onde está, pois, a jactância? Queda excluida. Fica excluída. En otras palabras, ¿de qué es que te va a gloriar? Em outras palavras, você vai se gloriar de quê? Si tus obras no pueden llenar la justicia de Dios, Se as suas obras não podem preencher a justiça de si no Deus. puedes cumplir la ley de Dios ni por un día, Se você não pode cumprir a lei de Deus nem por um si dia, depende de la gracia de Dios todo el tiempo, se depende da graça de Deus o tempo si todo, Dios llevó a su hijo a la cruz por ti, se Deus levou o filho dele à cruz por você, y lo único que tienes que hacer es recibir su e a sacrificio, única coisa que você tem que fazer é receber o sacrifício recibirlo como Señor y Salvador, e recebê-lo como Senhor e Salvador, proclamar lo que Él era todo el tiempo, proclamando que ele era o tempo todo. ¿dónde está la jactancia? Então, onde está o orgulho? ¿Dónde está tu gloria? Onde está a tua glória? Pablo dice, queda excluida. Paulo diz, fica No excluída. hay espacio para ella. Não tem espaço para ela. Versículo 28 ahora. Verso 28 agora. Porque concluimos que el hombre justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Porque concluímos que o homem é justificado pela fé, a parte das obras da lei. Pablo está cerrando su argumento. Paulo está fechando o seu argumento. Él está llegando a una conclusión. Ele está caminhando para uma conclusão. Él comenzó diciendo que todos pecaron y quedaron cortos de la gloria de Dios. Ele começou dizendo que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Él también dijo que todos tenían la posibilidad de obtener Ele justificación. também en Cristo. disse que todos tinham a possibilidade de ter justificação em Cristo Jesus. No hay distinción para el que ha pecado, todos hemos pecado. Não tem distinção, porque todos Pero pecaram, tampoco hay distinción para el que ha creído. mas também não tem distinção para os que creem. Pablo pasó entonces a describir cómo es que uno puede llegar a creer. Então Paulo começa a descrever como é que a gente chega a crer, O en qué es que tengo que creer. ou em quem eu devo crer. Y entonces el sacrificio de Cristo es claramente y detalladamente explicado. Então ele explica clara e detalhadamente o sacrifício de Cristo. Por eso él dice ahora, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Então ele diz, o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Ahora tienes que recordar que Pablo estaba escribiendo en el primer siglo, donde había muchos judíos. Agora você deve lembrar que Paulo escreveu no primeiro século, numa época em que tinha ali muitos judeus. Y antes de cerrar su argumento, él quiere hablar de la extensión del sacrificio de Cristo. Então, antes de fechar o argumento, ele quer falar da extensão do sacrifício de Cristo. Porque hasta ese entonces los judíos pensaban que ellos eran los únicos que tenían salvación. Porque até então os judeus criam que só eles tinham a salvação. Y este es el argumento de Pablo E ahora. esse é o argumento de Paulo agora. Versículo 29 y 30. Verso 29 e 30. É Deus o Deus dos judeus apenas? Não é também Deus dos gentios? Sim, também é Deus dos gentios, porque em verdade Deus é um, o qual justificará pela fé a circuncisão e pela fé a incircuncisão. Pablo es sumamente hábil en hacer preguntas retóricas. Paulo é muito hábil em fazer perguntas retóricas. Preguntas que el otro no tiene que responder. Perguntas que o outro não tem que responder. Que él entiende que está claramente explicado. Perguntas que ele entende que estão claramente explícitas. Ya él dijo que no hay distinción Ele já disse que não tem diferença para el que peca. para aquele que peca Tampoco hay distinción para el que cree. e nem tem diferença para aquele que crê. Ahora la pregunta, ¿es Dios el Dios de los judíos solamente? Agora a pergunta é, Deus é apenas Deus dos judeus? No, obviamente no. Obviamente que não. ¿No es también el Dios de los gentiles? Ele não é também o Deus dos gentios? Claramente sí. Claramente que sim. No hay distinción. Não tem diferença. Sí, también de los gentiles, dice Pablo. Sim, também dos gentios, diz Paulo. Porque en verdad, versículo 30, Dios es uno, el cual justificará
en virtud de la fe a los circuncisos, esos son los judíos, Porque, na verdade, Deus é um que justificará pela fé aos circuncisos, que são os judeus, y por medio de la fe a los incircuncisos, que somos nosotros e los por meio gentiles. da fé, os incircuncisos, que somos nós, os El mismo gentios. sacrificio para judíos y gentiles. O mesmo sacrifício para judeus e gentios. Pero Pablo no quiere terminar su argumento todavía, Mas Paulo não quer terminar o argumento porque ainda. él piensa que algunos pudieran estar pensando distinto con relación a la ley. Porque ele pensa que alguns podiam ter um pensamento diferente sobre a lei. Como él ya dijo que por medio de la ley nadie puede ser justificado, Como ele já disse que pela lei ninguém pode ser justificado. algunos pudieran estar pensando la lei no sirve para nada. Alguns podiam estar pensando assim, a lei não serve para nada. Entonces aquí viene otra pregunta retórica. Então vem outra pergunta retórica. Versículo 31. Versículo 31. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? Anulamos a lei por causa da fé? En otras palabras, decimos la ley no sirvió, no sirve absolutamente para nada. Em outras palavras, ele está dizendo, a lei não serviu então para absolutamente nada. Y escucha esta frase muy paulina. Escute essa frase bem paulina. De ningún modo. De modo nenhum. Al contrario, confirmamos la ley. Ao contrário, nós confirmamos a lei. Es como que Pablo está diciendo, ¿cómo se te ocurre pensar eso? É como se Paulo dissesse, como é que você vai pensar um troço desse? ¿Cómo puede pensar que la ley de Dios, que representa su carácter, Como você pode pensar que a lei de Deus, que representa o caráter dele, cómo vas a pensar que la ley de Dios que nos dice que complace a Dios, você vai pensar que a lei que nos diz o que Deus gosta, cómo va a pensar que la ley que me ayuda a verme en ella como un hombre pecador, como você vai pensar que a lei que me ajuda a me enxergar nela como pecador, cómo va a decir que no tiene valor? como é que você vai dizer que isso não tem valor? Lo que la ley no hace es salvarme, O que a lei não faz é me salvar, pero la ley me explica la necesidad de salvación. mas a lei me explica a minha necessidade de Y salvação. continuamente me recuerda mi necesidad de la gracia de Ela Cristo. continuamente me lembra da minha necessidade da graça de Yo Cristo. necesito el evangelio todos los días, Eu preciso do evangelho todos os porque dias, yo peco todos los días. porque eu peco todos os dias. Si tú piensas que no peca todos los días, Se você pensa que não peca todos os con dias, ese pensamiento acaba de pecar. então com esse pensamento você acabou de pecar. Esa es la gran realidad de nosotros. Essa é a grande verdade de todos nós. Cristo hizo todo eso posible por medio de su sacrificio. Cristo fez tudo isso possível por meio do seu Y sacrifício. cuando Él había cumplido la lei por completo, E quando ele cumpriu a lei Él completamente, fue a la cruz, ele foi à cruz, se ofreció como el sacrificio, Se como el ofrece- cordero perfecto, se ofereceu como sacrifício e cordeiro perfeito, sin pecado, sin tacha, sin mancha. sem pecado, sem mancha, sem ruga. Y cuando terminó por completo de hacer ofrenda por el perdón de los E quando pecados, terminou de fazer a oferta completa pelos Él pecados, gritó allí en la cruz, Tetelestai, ele gritou na cruz, Tetelestai, consumado es, consumado é, todo ha terminado, tudo está la terminado. ley ha sido cumplida, A lei foi cumprida. el pecado ahora puede ser O perdonado. pecado agora pode ser perdoado. Y Cristo estaba gritando su victoria desde la cruz, Cristo estava gritando sua vitória da cruz, anticipando el domingo, antecipando o domingo, cuando resucitaría de entre los muertos, quando ele iria ressuscitar dos mortos, cuando dejaría la tumba vacía, quando ele deixaria o túmulo y vazio, habiendo cumplido la lei, e tendo cumprido a lei, había provisto por completo ele proveu completamente la vía a través de la cual el pecador podía recibir o salvación. caminho através do qual o pecador pode receber salvação. Hermanos, ese es el Evangelio. Irmãos, esse é o Evangelho. Es un mensaje de liberación. É uma mensagem de liberdade. Eso es un mensaje de perdón de pecado, É uma mensagem de perdão de pecados, donde el Padre ha entregado al Hijo, onde o Pai entregou o seu Filho, donde el Hijo derramó sangre, onde o Filho derramou sangue, donde el Hijo hizo esto voluntariamente e o Filho fez isso y voluntariamente, habiendo satisfecho la justicia de Dios perfectamente, e tendo satisfeito perfeitamente a justiça de Deus, habiendo aplacado la ira de Dios contra el pecador, tendo aplacado a ira de Deus contra o pecador, habiendo terminado la enemistad entre Dios y el hombre, tendo acabado com a inimizade entre Deus e o homem, habiendo tomado los pecados del hombre sobre sí tendo tomado os pecados do homem sobre si, y habiéndole imputado al hombre ahora su santidad perfecta, e tendo imputado ao homem agora a sua santidade perfeita, nos proclamó el camino de salvación ele nos proclamou o caminho de salvação para todo aquel que cree, para todo aquele que crê, para el judío primeramente, para o judeu primeiramente, pero también para el mas gentil. também para o gentio. Ese es el Evangelio, Isso é o el Evangelho, poder de Dios para o salvación. poder de Deus para a salvação. No puedes negarlo, Você não pode negar no isso. puedes diluirlo, Você não pode diluir isso. no puedes trastocarlo. Você não pode
modificá-lo. No puede negociarlo. Você não pode negociar No es isso. un evangelio de prosperidad. Não é um evangelho de Es un prosperidade. evangelio de perdón de pecados. É um evangelho de perdão de De pecados, promesa de vida eterna. de promessas de vida eterna. Tienes que luchar por él. Você deve lutar por ele. Tienes que predicarlo todo el tiempo. Você tem que pregá-lo todo o tempo. Porque esa es la única manera de llegar a Dios. Porque essa é a única maneira de chegar a Deus. Si ese es el evangelio que tú has recibido, E se esse é o evangelho que você tú recebeu, tienes que garantizar que ese es el evangelio que vas a pasar então você deve ter certeza de que esse é o evangelho que você vai a la transmitir. próxima generación. Esse é o evangelho que será passado à Porque si próxima ese geração. evangelio es trastocado, Porque se esse evangelho é modificado, la posteridad irá a condenación por completo. as pessoas do futuro irão para a condenação completamente. Pero Dios nos hizo embajadores de Cristo Mas Deus nos fez embaixadores de Cristo, para que nosotros pudiéramos predicar reconciliación. para que nós pudéssemos pregar reconciliação. Y ahora siendo sus embajadores, E agora, sendo embaixadores, gritamos a los hombres: nós gritamos aos homens: reconciliaos con Dios reconciliai-vos com Deus por medio de Cristo Jesús. por meio de Cristo Jesus. Amén. Amém. Padre, gracias Pai, obrigado por el evangelio de la cruz. pelo evangelho da cruz. Ayúdanos a vivirlo, Ajuda-nos a vivê-lo, no solamente a proclamarlo. não apenas proclamá-lo. Perdónanos si lo hemos diluido. Perdoa-nos se nós temos diluído. Perdónanos si nos hemos avergonzado de él. Nos perdoe se nos envergonhamos dele. Pero gracias por tu palabra, Mas obrigado pela tua que de una palavra, forma clara y convincente que de forma clara e convincente nos recuerda lo que verdaderamente es el evangelio. nos lembra daquilo que verdadeiramente é o evangelho. En Cristo Jesús. Em Cristo Jesus. Amén. Amém.